Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, as lives de terça-feira. Hoje eu fiz uma troca de informações com vocês ali sobre óleos refinados e pedi a opinião de vocês, se vocês queriam saber sobre os óleos refinados. E aí todo mundo concordou, então hoje eu vou falar sobre a verdade dos óleos refinados, né? Será que realmente os óleos refinados, o óleo de soja, o óleo de canola, o óleo de milho, todos aqueles óleos de garrafa PET, são ruins mesmo? Então, boa noite aí o pessoal que tá entrando, obrigada pela presença. Hoje o assunto é bem prático, tá? Tá muito inserido no dia a dia de vocês, né? Às vezes vocês podem me falar assim, Carol, mas eu nem uso óleos refinados na minha dieta. Mas se você compra produtos industrializados, né, produtos que são produzidos pela indústria, vocês precisam ler esses rótulos, porque normalmente eles vão ser adicionados de óleos refinados, tá? Então tem que prestar atenção. Hoje eu vou falar também, será que aquela fritura que você come na feira, aquele pastelzinho frito na feira, aquela batatinha frita que você come no restaurante, aquele peixinho frito, será que eles são prejudiciais? Não tô falando de calorias só, tá, gente? O que eu quero alertar vocês hoje é muito mais do que só calorias, né? Que os alimentos fritos, eu escuto muito isso. Ah, eu comi frito, mas estava bem sequinho. Gente, essa ilusão do alimento sequinho, né? Não é porque ele não absorveu gordura, mas quando eu frito um alimento, né? Faço uma imersão de um alimento no óleo que está numa temperatura muito alta, esse alimento ele perde água, então ele fica crocante, mas ele absorve muita gordura. Então, obviamente que o alimento frito, né? O imerso na gordura vai ter uma quantidade calórica muito maior do que um alimento não frito, tá? Então, a primeira coisa aí que eu já falo pra vocês, se vocês têm essa ideia de que quando você come um alimento frito, mas que esse alimento frito tá sequinho, porque não tem tanto óleo, não, ele somente perdeu a água, né? Quando perde a água, igual o pão que você torra, ele perde a água e ele fica mais crocante, tá? Mas ele não deixa de ter menos gordura, tá? Primeira coisa, pensem nisso, tá? Então, o que eu quero falar é isso. Será que a primeira pergunta aí que eu deixo para vocês, se vocês têm muito hábito de ir nos restaurantes, feira, lanchonete e pedir alimentos fritos, peixe frito, batata frita, polenta frita, mandioca frita, o que mais, gente? Vai na padaria, come sonho frito, né? Pensem comigo, gente. Primeira coisa, já tô me antecipando aqui no assunto. Quando é ligado aquelas fritadeiras, é adicionado lá, normalmente é o óleo de soja, tá? Esse óleo de soja, ele é aquecido e chega numa temperatura muito alta. E os óleos refinados, eles não suportam altas temperaturas. Eles começam a produzir compostos químicos, inclusive que são cancerígenos, tá? Algum desses compostos a gente chama de acroleína. Então pense, aqueceu aquela gordura que já nem pode ser aquecida, que é o óleo refinado, normalmente de soja. Frita o pastel. Quantas vezes aquela fritadeira, ou quanto tempo aquela fritadeira fica ligada, daí depois no outro dia, o óleo não é descartado, é somente adicionado mais óleo, né? Mais óleo dentro daquele próprio óleo e aquecendo de novo. Então, quantas vezes esse mesmo óleo ele é aquecido para fazer as frituras de restaurante, padarias, enfim, muitas vezes, gente. Chegando a temperaturas onde esse óleo não suporta, então ele sofre mudanças químicas, onde surgem compostos altamente tóxicos, tá? Inclusive compostos cancerígenos. Então, a primeira coisa que eu digo, vai comer fora, não coma a fritura, tá? Fritura se come em casa, não fora. Justamente por causa dessa grande quantidade aí de vezes que o óleo é aquecido, né? Como eu falei, a gente só vai aumentando aí, adicionando mais quantidade. Porque senão fica inviável
pro restaurante ficar, né, digamos assim, despejando esse óleo e colocando outro óleo novo, né? Então, fritura não se come fora de casa, tá? Então, boa noite aí ao pessoal que tá entrando, obrigada pela presença, boa noite, Rayana. Oi, Gra, boa noite, obrigada pela presença. Catrine, Inesita, Josiane, Vane, Amabile, a Pamela, boa noite, Pamela, Márcia, Dransky, a Nutri, Mariana, beijo, Tamine, Alba, a Bru, Vanessa, o William, a Kelly, muito obrigada, tá? A Célia, Dani, Andréia, sejam todos muito bem-vindos. Então, gente, o que eu quero falar hoje é sobre os óleos vegetais refinados. O que são os óleos vegetais refinados, gente? São aqueles óleos que você compra no mercado, geralmente em garrafa PET, sabe? Garrafa de plástico. Normalmente, né, os mais comuns, vamos lembrar aí, é o óleo de soja, o óleo de milho, o óleo de canola e o óleo de algodão, né? São esses 4 óleos. Como o nome já diz, refinados, né? Então, eles passam por um processo de refinamento, né? Um processo, digamos assim, eles tentam ir limpando esse produto. E por que que esses óleos refinados são tão ruins para a saúde, né? Então, eu acho que esse tema ainda confunde muitas pessoas, porque há muito tempo atrás, nossos antepassados só usavam gordura animal. Aí veio a história que gordura animal causava mal para a saúde, entrou os óleos refinados, agora a gente vive nesse dilema aí onde muitas pessoas ainda acreditam que os óleos refinados são superiores, tá? E é isso que eu vim falar aqui. Então, quando você... para se obter o óleo refinado, como o próprio nome já diz, passa por um processo de refino. Então, vou pegar o exemplo da soja. A soja, até ela virar, né, o óleo, a semente, para extrair a gordura da semente, ela passa por processos químicos, tá? E esses processos químicos é através de produtos que são altamente tóxicos para a nossa saúde, gente. Então, para se obter, por exemplo, os óleos refinados, o óleo de soja, que é o mais comum, eles usam, além de cozinhar o grão, fazer alguns processos de limpeza, eles adicionam soda cáustica, gente. E solventes, né? Porque eles precisam entregar um produto que, além de tudo, não tenha cheiro, não tenha uma cor feia. Então, eles refinam, eles branqueiam, tá? Eles querem te entregar um produto bonito. Mas, nem que para isso custe a tua vida, tá? Então, é usado... Pense, gente, eles colocam soda cáustica, eles colocam solventes e outros produtos químicos no óleo, na soja, para poder obter o óleo que é refinado, né? E isso vale também para outros óleos refinados, gente. Você já imaginou você consumir um produto que foi adicionado de soda cáustica? Ah, mas é uma proporção muito pequena, gente, de grão em grão, né? Porque a gente consome produtos tóxicos em grande parte dos alimentos refinados, eu diria em todos, né? O processo de refino, ele é muito ruim. Por exemplo, o açúcar refinado. Gente, a gente sabe que a cana, o caldo de cana, né? É escuro, é sujo. Aí, como que a gente tem um açúcar tão branquinho? Como que vocês acham, né? Um dos produtos que eu sei que eles colocam no açúcar refinado é a amônia, para branquear. Então, todo o processo de refino de alimentos torna esse alimento muito ruim, tá? E os óleos refinados, gente, existem muitas vertentes, muitos estudos aí que falam que os óleos refinados foi a partir da introdução dos óleos refinados que teve-se um aumento muito grande nos eventos cardiovasculares, né? Nas mortes por eventos cardiovasculares. Então, fazem uma correlação muito grande entre eventos cardiovasculares e a introdução dos óleos refinados na dieta do mundo como um todo, né? Há muito tempo atrás, eu também vi uma pesquisa, um Nutri falando de uma pesquisa que foi feita também com uma tribo indígena, que ela introduziu, né, o óleo, porque eles não tinham o consumo de óleos refinados e introduziram
isso na dieta lá dos povos indígenas, e, gente, eu não me lembro de qual localidade, nem de qual país, mas era aqui da América, acho que é América Central ou América do Sul. E eles perceberam que começou a ter muito mais eventos relacionados à parte cardiovascular, né, depois da introdução dos óleos. Então, gente, se cria toda uma narrativa, né? A indústria cria toda uma narrativa para fazer com que a gente acredite que as gorduras animais fazem mal para a saúde e introduzem, né? Nos dão a solução. Introduzem os óleos refinados. É mais ou menos aí que a gente está vivendo, tá? E a gordura em si, gente, ela não faz mal. A gente precisa de gordura, tá? Nós precisamos do consumo de gordura. A gordura faz parte da nossa fisiologia, tá? A gordura, por exemplo, ela é muito importante para a produção de hormônios. Ela é muito importante para as vitaminas lipossolúveis, que são chamada ADEC, né? Que é a vitamina D, vitamina A, vitamina E, vitamina K. A gordura é muito importante para a minha saúde mental. Então a gente precisa de gordura, só que a gente precisa das gorduras certas, tá? E então, Carol, o que seria uma gordura ideal, uma gordura boa? Primeira coisa, né? Vamos pensar aí em cocção, né? E elevação de temperatura, preparar um alimento. Como eu falei para vocês, os óleos refinados, eles não suportam altas temperaturas, tá? Ao colocar eles acima de 100 graus, normalmente eles vão ter uma mudança de configuração química, se tornando um óleo pior ainda para nossa saúde, tá? Já as gorduras animais, elas suportam altas temperaturas. Então lá a banha, né, a gordura suína, ela é uma gordura que ela pode ser aquecida, reaquecida e elevada a altas temperaturas, que ela se mantém estável. Por isso que hoje, quem é meu paciente, quem faz o método de aceleração do emagrecimento, sabe, eu reforço muito isso. Tira os óleos refinados, coloca algum tipo de gordura para cozinhar, que resista a altas temperaturas, que é o caso da banha e o óleo de coco, tá, gente? São as duas gorduras melhores quando você vai fazer, por exemplo, algo na frigideira, um grelhado, um frito, tá? São as melhores gorduras. O azeite de oliva também pode ser usado para cozinhar, só que ele não suporta tão altas temperaturas como a banha, como a gordura animal, ou como o óleo de coco, tá? E hoje ainda tava falando com o paciente, né? Ele falou, eu ia na casa da minha avó e a minha avó comia muito pão com banha, né? Eu falei, sim, isso é um hábito do meu pai ainda. Ele ainda tem esse hábito, tá? De comer a banha. Claro que se ele só comesse a banha e não consumisse outros tipos de gordura ruim, até tava tudo bem. Mas então, o famoso e antigo pão com banha, gente, dos nossos antepassados era um bom alimento. Eles comiam muita gordura. Até ele falou assim, o meu avô, ele comia um pedaço de pão desse tamanho e fazia assim, ó, uma camada assim de banha por cima e levava pra roça pra comer. E ele morreu com 93 anos, ele me falou assim. Eu falei, pois é. Claro que tem inúmeros fatores aí relacionados a essa longevidade, por exemplo, desse senhor, né? Mas então, se demonizou as gorduras animais e se idolatrou as gorduras vegetais refinadas, né? Como eu falei, se cria uma narrativa de que a gordura animal faz mal e se entrega uma solução, que são os óleos refinados. Então, a gente acaba sendo vítima disso, tá? Mas então, evitem os óleos refinados para qualquer coisa. Seja para colocar na salada, para fazer um pão, para fazer um bolo, para qualquer coisa, gente. Tá? Os óleos refinados, eles acabam tendo uma desproporção. Hoje, gente, um dos maiores problemas, né, para o adoecimento, principalmente da parte cardiovascular, é essa desproporção que a gente tem em ômega 3 e ômega 6. Os óleos refinados, eles têm uma alta quantidade de ômega 6 e pequena quantidade de ômega 3. E a nossa dieta é muito baixa em ômega 3,
tá? Isso aumenta muito os riscos cardiovasculares, tá? Então, esse é mais um ponto aí para ser lembrado, tá? Só para vocês terem uma ideia. Outra coisa que eu escuto, mas Carol, eu não gosto do azeite de oliva, por exemplo, porque ele tem um cheiro forte, um gosto forte. Falei, claro, ele tem cheiro e gosto de azeitona. Por quê? Porque não se usa nenhum produto químico nele para mascarar cheiro, sabor, né? O azeite de oliva, então, o azeite de oliva extra virgem, como que ele é obtido, gente? Eles apenas prensam, né? Existe todo um processo industrial, mas eles apenas prensam a azeitona para que seja extraído o óleo, né? O óleo de coco extra virgem. Então, não existe nenhum produto químico adicionado para extrair ele. Como consequência, o azeite de oliva vai ter cheiro e gosto de azeitona, assim como o óleo de coco extra virgem vai ter cheiro e gosto de coco, gente. Se acostume com isso, tá? O óleo de soja não tem cheiro de soja, o óleo de algodão não tem cheiro de algodão, se bem que algodão não tem cheiro, né? Então, vocês precisam ter essa consciência, tá? Mas então, voltando a falar, né? Então, os óleos extra virgem, eles são extra virgem justamente por causa dessa obtenção do óleo, né? Então, gente, para quem usa margarina aí, maionese, margarina light, maionese light, gente, vocês estão comendo da pior gordura que existe. Margarina e maionese são feitas de óleos refinados. E ainda, nessa questão, a indústria ainda piora o óleo refinado hidrogenando ele. O que é hidrogenando? Eles adicionam uma molécula de hidrogênio. Qual que é a função disso? É deixar a gordura dura, né? A margarina é feita com óleos que são líquidos. Mas como que ela é dura? Justamente por causa do processo de adição de hidrogênio, que torna a gordura muito pior, né? A hidrogenação, tá? E essa hidrogenação da gordura, ela acontece para muitos alimentos. Então, quando você come um sorvete, uma bolacha recheada, uma pipoca de micro-ondas, né? Você está consumindo gordura hidrogenada, que é muito pior ainda para nossa saúde, tá? A gordura hidrogenada, então, dá essa textura melhor e ela tem um longo prazo de validade, que era um outro problema do óleo. Então, os óleos, os próprios óleos vegetais, eles estragam com facilidade. Mas com a hidrogenação parcial ou total, eles duram muito tempo nas prateleiras, né? Gente, e é por esse mesmo motivo que os óleos refinados são baratos e os óleos extra virgens são caros. Vamos se dizer de passagem que hoje o azeite de oliva está extremamente caro, né? Ele subiu muito. Mas eu acho, não, tenho certeza que é um investimento que vale a pena. Gente, se você for um pouco a fundo, né, você vai perceber que tem muitos estudos que dizem que o aumento dos problemas cardíacos se deve à introdução dos óleos refinados na nossa dieta, que a gente consome sabendo muitas vezes, porque tem em casa, e muitas vezes nos alimentos industrializados, como nos pães, bolos, e vocês nem sabem. Então, vocês precisam ter consciência disso, gente. Tá? Então, lembrando, quando você vai fritar alguma coisa que você vai aquecer em altas temperaturas, tem que ser gordura suína, a banha de porco, ou tem que ser o óleo de coco, porque eles suportam altas temperaturas e suportam o reaquecimento. Óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola não suporta, tá? Esse aquecimento e reaquecimento vai tornando ele cada vez pior. É um veneno para nossa saúde, tá? E então, gente, muitas vezes, né, a indústria ela tá preocupada em te entregar um produto bonito, mas não um produto saudável, tá? É o que acontece com a grande maioria dos produtos, tá? E os óleos não são diferentes, como eu falei. Para você ter um produto sem cheiro forte, que dura muito tempo, que tem uma aparência bonita, não é suja, eles acabam usando de muitos produtos químicos para isso. Volto a comparar a rapadura lá, que é a cana de açúcar bruta. É feia, é escura, né? E o açúcar refinado, branquinho, bonitinho.
quantos processos químicos acontecem ali para tornar esse açúcar branquinho e bonito, né? Então, a gente eu preciso conscientizar vocês disso. E então as gorduras os óleos refinados são óleos chamados de inflamatórios, tá? Eles aumentam a possibilidade dessa inflamação de baixo grau no teu corpo, tá? Uma inflamação aguda, mas de baixo grau, mas que é a porta de entrada para quase todos os problemas de saúde. Então, quando um paciente chega até mim, seja por consulta ou seja através do método de aceleração do emagrecimento, eu preciso conscientizar ele de algumas coisas. Tirar óleos refinados da alimentação, né? Tirar ou diminuir ao máximo o consumo de trigo, o consumo de leite, né? E claro, aumento do consumo de legumes e frutas, além de outros princípios, mas são princípios básicos, gente. Porque, vamos falar de emagrecimento, você não emagrece enquanto o teu corpo não estiver em equilíbrio, tá? O emagrecimento não é só contar calorias, é uma parte muito importante, mas não é só isso. Você emagrece mais quando o teu corpo está desinflamado, quando as tuas células estão nutridas, oxigenadas, tá? Então, por isso que o emagrecimento é algo mais profundo e é o que eu coloco lá dentro do método de aceleração do emagrecimento. Essa dieta anti-inflamatória, né? Então, consumir alimentos que não são inflamatórios. Volto a dizer, os óleos são inflamatórios, tá? Todo produto industrializado é, em certo grau, inflamatório, gente, tá? Ai, Carol, eu não acredito nisso. Gente, vocês não podem deixar de acreditar só porque vocês nunca ouviram falar, tá? Você não conhece ainda o assunto, mas dizer que isso não existe, essa é a minha prática do dia a dia, né? Porque não é só, o paciente ele não só emagrece, ele, como é consequência ele emagrece, como eu falei, ele recupera as funções, melhora as funções de quase todos os sistemas, sistema cardiovascular, imunológico, intestino, sistema circulatório, né? Como ele melhora tudo isso, algo fica mais eficiente, a queima de gordura. A queima de gordura, ela acontece lá dentro de uma organela dentro da minha célula, que é a mitocôndria. Então, essa mitocôndria também é otimizada e o aluno perde peso, né? Lá dentro do método, eu ensino uma suplementação, prescrevo uma suplementação básica e mais fundamental para justamente fazer com que essa mitocôndria, que é o lugar onde queima a gordura, igual o carro, ele seja otimizado, então você queime gordura com mais facilidade. A Gra perguntou se açúcar é inflamatório. Sim, Gra, o açúcar também é inflamatório. Então, óleos refinados, açúcar, glúten, né, o trigo e o glúten no geral, leite, tá? Alimentos industrializados, vou dar um exemplo. Adoçantes artificiais, tá? Alimentos industrializados vai entrar muita coisa, né? Por exemplo, a margarina, a maionese, sei lá, a bolachinha, coisas que vão durar tempo na prateleira e que tem produtos químicos dentro, seja corante, conservante, edulcorante. Vou fugir um pouquinho do assunto hoje, mas também hoje eu tava conversando com um paciente que tem muito cálculo renal e eu só falei sem conhecer a dieta dele. Eu falei, cálculo renal está muito relacionado ao alto consumo de refrigerante, alto consumo de leite, de farinhas refinadas e baixo consumo de legumes e frutas, porque isso mexe com o nosso pH, tá? E foi exatamente o que ele me contou. Ele tinha um alto consumo de refrigerante, de leite e farinhas, né, base da alimentação, café da manhã, leite, pão, manteiga, manteiga não, nata, sei lá, essas coisas, café da tarde também, né, há longos anos, baixíssimo consumo de legumes, tem várias pedras no rim, tá? Então, tem que tomar água, óbvio, mas não é só isso, tá?
A Gra perguntou se açúcar natural de fruta é inflamatório, ou se, por exemplo, o caldo de cana também é, ou só o açúcar industrializado. Então, assim, Gra, os açúcares naturais de frutas não, tá? Porque não é. A gente tem vários tipos de açúcar, né? A sacarose, que é o produto obtido da cana de açúcar, é inflamatório, tá? Mas os açúcares vindo das frutas, onde o principal é a frutose, né? Esse sim é inflamatório. Mas é bom vocês entenderem, gente, que também existe frutose que não vem da fruta, tá? Tem um tipo de carboidrato, um tipo de açúcar que é frutose, que tem na fruta. Esse é saudável, tranquilo. Mas tem a frutose industrial. Essa frutose industrial, por exemplo, adiciona em bolacha, em barrinha de cereal. Essa é inflamatória, tá? Então, a indústria, ela acha mil maneiras de entregar pra gente produtos muito bons, de sabor, mas de péssima qualidade nutricional, né? Então, quem come barrinha de cereal aí, não é vantagem nenhuma, tá? Não é nada vantajoso comer barrinhas de cereais. Justamente porque tem adição de açúcar, às vezes nem é na forma. Ó, já mudou um pouquinho o tema da live, mas a gente tem vários nomes de açúcar que não estão ditos como açúcar no rótulo. Por exemplo, vou dar um exemplo da granola, é bem comum. A granola vem que não tem adição de açúcar. Mas daí ela vem escrita xarope de milho. Xarope de milho é um tipo de açúcar ruim. Tá, o que mais que vem? Agora me fugiu o nome. Maltodextrina. Maltodextrina é um nome de um tipo de açúcar muito ruim. Às vezes, então, a granola não tem o açúcar, a sacarose, mas tem maltodextrina. Mesma coisa. Eles te enganam, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu falo muito no método de aceleração do emagrecimento que quem aprende não depende, né? A partir do momento que... Porque ninguém quer que vocês saibam dessas informações, né? Mas quando vocês aprendem isso, vocês não dependem e vocês se tornam tem muito mais autonomia de escolher a sua alimentação. Vocês têm muito mais facilidade de chegar ao resultado do emagrecimento, né? Então, assim, gente, os nossos antepassados sempre estão certos, tá? Eu digo, Deus não faz nada que vá fazer mal pra gente. Então, gordura animal não é ruim, tá? Inclusive, a gente tem povos que vivem lá naqueles frios do cão lá, nos polos, lá na Antártida, que vivem principalmente do consumo de gordura de grandes animais, né? Eles não consomem quase nada de carboidratos. Então, a gordura é algo bom, a gordura animal. Só que, claro, a gente tem um detalhe, a gordura tem alto teor calórico. Por isso que a gente tem que ter consciência. Eu falo para os meus pacientes, tá? Sabendo que a banha é boa, não é para sair comendo pão com banha aí, tá? Principalmente se esse paciente tá em processo de emagrecimento. Porque a gordura, ela tem muito mais calorias, por exemplo, do que a carne ou que o carboidrato. 1 grama de gordura tem 9 calorias. Castanhas, né? Vocês precisam ter isso na dieta de vocês. Mas, por exemplo, eu já tive pacientes que comiam 100, 500 calorias, 200 gramas de amendoim, um pacotinho daqueles de amendoim tem 1000 calorias, é muita caloria, extrapola demais, tá? Então, também vocês precisam conhecer essa informação das calorias. Mas nada deve ser extremamente sem óleo, tá? Então, adicionar azeite de oliva é interessante. Uma solução que eu dou às vezes, utiliza ali um pãozinho sem glúten, com azeite de oliva por cima, torra, põe, né, pra torrar ali, coloca orégano, sal, ao invés de ficar usando a margarina, né, gente? Eu não admito que vocês ainda comprem margarina, que tenha na mesa da casa de vocês margarina, tá? Margarina é muito ruim, gente, muito ruim, né? Então tem uma manteiga. Tá bom, gente? Vocês têm mais dúvidas? Então, o conselho que eu dou para vocês, não comam fritura fora de casa. Porque senão vocês só vão ter um veneno, vão comer veneno, tá?
Ou pelo menos não façam isso com grande frequência, por favor, né? Além das calorias, essa questão do aquecimento do óleo, né? O óleo já é refinado. O óleo refinado é inflamatório, já é ruim por si só. O aquecimento dele altera as configurações, piorando ele. O reaquecimento, que é o que acontece nas fritadeiras, então deixa ele extremamente tóxico, né? Com compostos cancerígenos e com a desconfiguração desse óleo, tá? Cidades do interior. Esses dias eu tava em Curitiba fazendo um curso e conversando com uma colega lá, ela falou que tem dificuldade para comprar banha lá. Eu falei, nossa, pra gente que mora no interior, cidade pequena, é tão fácil encontrar banha, você acha a banha crioula mesmo, né? Você acha em mercadinhos, na feira, é super fácil. Agora em mercados maiores, né, esse produto mais crioulo, assim, não que você compra direto de produtor é algo bem difícil, né? Então, se vocês estão aí em cidades do interior, aproveitem isso, tá? Cozinhe com gordura animal. Carol, mas e o colesterol? Já tava esquecendo. Gente, relaxem com o colesterol, tá? Ele também não é vilão como se fala por aí, tá? Pouco do nosso colesterol lá sanguíneo medido no sangue vai ser influenciado pelo consumo de gorduras, tá? Das gorduras animais. Então, a gordura que tem lá na carne, na banha do porco, no ovo, na gordura do leite. Então, assim, se vocês fizerem a mudança apenas de tirar o óleo, as gorduras, vocês vão ver que o colesterol de vocês não altera tanto, tá? E o colesterol não é esse vilão como se fala por aí, tá? Então, não se preocupe em relação a isso. Claro, vocês precisam, por exemplo, tirar os óleos refinados e colocar em prática todos os outros princípios, né? Tanto para emagrecimento quanto para manutenção de saúde. Tá bom, gente? Lá no método de aceleração de emagrecimento, eu coloco, né, os tipos de óleo para ser usado, falo sobre não consumir os óleos refinados, né? Então, tudo que eu falo, gente, em todas as lives, tá tudo empacotado de fácil, tá na prática para ser colocado lá para quem tá dentro do método de aceleração de emagrecimento, tá? Vou mostrar para vocês aqui alguns resultados de alunos que estão no método de aceleração de emagrecimento. Essa aqui é a paciente que emagreceu 8 quilos em 45 dias. 8 quilos, bastante, né? Para uma pessoa que é pequena. Esse paciente aqui, olhem ali, dá para ver bem parte, principalmente abdominal dele, ali, o braço, né? Esse paciente que perdeu 20 quilos com o método de aceleração de emagrecimento. Tenho muitos casos aí de alunos que tiveram resultados, gente. E se você quer saber mais sobre o método de aceleração de emagrecimento, manda eu quero aqui, que a gente vai falar com vocês, tá? Tá com super desconto, a gente tá fazendo um descontaço. O acesso é por 1 ano, gente, então você tem acesso a 1 ano, então todo esse conhecimento que praticamente toda semana eu coloco, vocês vão aprendendo aí. E quem aprende não depende, volto a falar isso. Então, acesso a 1 ano ao grupo do WhatsApp e também a plataforma, tá? Onde vocês vão receber a dieta. Tenho esquecido de falar isso, mas quem entra para o método de aceleração de emagrecimento tem lá a opção tanto para o homem quanto para a mulher. Então, se você compra, você é mulher e compra, teu marido também pode fazer junto, tá? Tem a dieta específica para o homem lá, tá? E lá tem um grupo, a gente tem um grupo de WhatsApp onde eu converso com as pessoas, tiro dúvidas, né? Então, e tudo isso, gente, sai por menos. O valor anual é o preço de uma consulta com uma nutricionista hoje, tá? Então, é muito em conta, tá? E como eu falei, para você ter todo esse conhecimento de todas as lives, tudo empacotado de uma forma fácil lá, pronta. É só pegar a dieta, colocar em prática e assistir às aulas. Tá bom, gente? O recado de hoje está dado. Então, evitem o máximo possível os óleos refinados, converse isso com a família de vocês, se eles ainda usam óleo de soja, se eles ainda usam margarina, né? Tá bom? Uma opção aí barata para cocção acaba sendo a gordura suína, tá? Mas sempre tem um bom azeite de oliva extra virgem em casa, tá? Utiliza ele lá em cima de algum alimento, tá? Dê isso para os seus filhos também, tá? Super importante. O azeite de oliva é um alimento anti-inflamatório, super importante. Além do consumo de gorduras
que a gente tem lá nas castanhas, no próprio coco, tá? Tá bom, gente? Obrigada pela participação de vocês aí em mais uma live. Então, quem quer saber mais sobre o método de aceleração de emagrecimento, sobre esse desconto que a gente tá dando, que dá um descontaço, tá? Acho que dá quase R$200 em desconto. E manda eu quero aqui nos comentários, ou me chama no direct que eu vou passar mais informações para vocês. Tá bom, gente? Então eu desejo para todos aí uma boa noite e uma excelente semana e até a próxima live.